Pessoal, boa tarde, tudo bem? Em nome do grupo, né, eu gostaria de pedir desculpa a toda a sala pelo atraso, né, as consequências aí de umas atividades extras nesse período eleitoral. E em nome do nosso grupo, eu peço desculpa a todos da sala. E vamos lá a falar do nosso seminário. Bem, o nosso grupo ele é composto por a Ilma, né, a Alane, Marlon, né, Loislene, a Leide, Priscila e eu, Raul. A gente vai falar sobre pesquisas, né, e pesquisa, desenvolvimento e produção de biocatalisadores livres e imobilizados, né, em produção industrial, na indústria, em produtos industrializados. Então, definir, vamos seguir aí o nossos slides, né? A minha fala vai ser seguida pelos slides, aí a gente vai aprimorando o conhecimento. Definição e uso dos catabolizadores, né? São enzimas, né? Catabolizadoras das reações biológicas de um meio biológico. Então, essa catabolização ela é elaborada por células, né, vivas, micro-organismos vivos, que são produtores de enzimas, e pelo ativo enzimático acoplado a algum suporte que a gente vai falar posteriormente. Então, são, né, processos de catabolizações químicas, de reações químicas, né, em um meio, né, biológico. Atuam na cinética das reações, aumentando a velocidade. O nome cinética já fala, eles aceleram a produção, né, a velocidade de produção. Tornam possíveis reações que seriam muito lentas na ausência do próprio catabolizador. Então o item anterior já amplifica isso aí, já modifica isso aí. Então a presença do catabolizador acelera a produção, para ficar mais claro. Não alteram condições termodinâmicas, ou seja, não vai ter alterações de temperatura do meio da reação, né? Atuam sob condições suaves de temperatura, pH, né? E próximo à neutralidade. Toda reação química, não toda, mas a maioria, ela se transforma com mais facilidade em um meio neutralizado, correto? Biocatabolizadores imobilizados e suas vantagens. Então, quais são as vantagens de imobilizar esses catalisadores, né? De especificá-los, de extraí-los de uma forma simples, né? Não composta, para que eles se atuam, né? Então, quais são as vantagens? Consistem no confinamento, né, em uma determinada região de enzima dentro ou sobre a superfície de um agente imobilizador. Então ela consiste, né, no confinamento, né, em uma determinada região da enzima, né, dentro ou sobre a superfície. Então existem suportes, né, desses produtos, por exemplo, um catabolizador imobilizado, um catabolizador enzimático produzido, ele se acopla no seu suporte ou na superfície ou no seu interior, né? Permite uma maior produtividade e maior eficiência da fermentação. Então, o princípio ativo, o catabolizador ativo, né? Ele acelera a produtividade industrial, seja de combustível, de outras produções industrializadas na área alimentícia e outros que a gente vai falar posteriormente. Preserva a atividade catalítica, né, desejada, potencializando-a na produção de metabólicos. Então, os derivados produzidos através da ação do catabolizador, dependendo do catabolizador, do suporte e qual meio, se for um celular ou um enzimático, ele terá, né, uma atividade desejada e vai ter uma preservação da sua atividade, principalmente nos catabolizadores celulares, né? Que distingue, né, o catabolizador celular, são micro-organismos que produzem os catabolizadores, as enzimas, e o catabolizador enzimático já é a própria ativação da enzima, já é o produto imobilizado em si. Possibilita também, uma das vantagens possibilita o reaproveitamento do material biológico de maneira estável, tornando viável a produção de diversos processos de biocatálise na indústria. Então é reaproveitado, né?
Então ele possibilita o reaproveitamento do material, principalmente, né, o biocatabolizador celular, né? Imobilização das enzimas. O que é isso? Né? É a estratégia de imobilização, né, tende a ser uma solução eficiente para problemas associados com uma utilização de enzimas solúveis. É muito requerido no processo industrial, uma vez que elas possuem estabilidade moderada, né, frente às condições rigorosas de pH, né, temperatura, podendo ser inibidas pelo substrato ou mesmo pelo produto. Então a imobilização das enzimas ela é uma estratégia, né, que tende a ser uma solução eficiente, né? Então essa imobilização, seja celular ou seja enzimática, cada uma tem suas vantagens, suas especificidades, né? Que é o que o que mais interessa para a industrialização, né? Que são essa questão do reaproveitamento, qual das duas é mais reaproveitado, qual das duas tem mais desperdício, tem mais adição, né? Em meio ao produto ali que está sendo modificado, que está sendo adquirido. Então essa imobilização, né, da enzima, ela tende a ser trabalhada em ambientes favoráveis, né, em pH, temperatura e outros fatores. Biocatálise é compreendida como uma abordagem que emprega o uso de sistemas biológicos para transformações de reações químicas que são de grande interesse industrial. Então a biocatálise é a catabolização, é a ação, né, a quebra daquele produto, é a ação da enzima em si. Então esses processos são atribuídos aos catabolizadores enzimáticos que expressam enorme versatilidade e que aceitam amplas reações simples, complexas para atender às necessidades da produção dos produtos e processos industrializados. Processos biocatalíticos fazem uso de tecnologias mais ecoamigáveis. Então esses produtos esses catabolizadores, eles são amigos do meio ambiente, né? Eles fazem com que essa modernização, essa ação através dessa pesquisa, por isso que tem a pesquisa, né, em si, são pesquisas atrás de melhores catabolizadores que não podem agredir nosso meio ambiente. Então esses catalisadores são amiguinhos do nosso meio ambiente, né? Reações de biocatálise, né? Então vamos dar para os dois mecanismos de catabolizadores, celular e a imobilização enzimática. Vamos diferenciar as vantagens e desvantagens. Vantagens dos catabolizadores celulares, da imobilização celulares, né? Nenhuma purificação enzimática, ou seja, ela é barata, ela mantém a sua regeneração, é reaproveitável, então ela é mais barata, né? Regeneração do cofator, as enzimas são regeneradas novamente, né? E a desvantagem é a baixa produtividade, né? Os micro-organismos, as células, elas tendem de um tempo para reproduzir novamente as enzimas catabolizadoras, então gera-se um tempo e isso não é favorável para o mercado industrial, porque a indústria hoje, tempo é dinheiro. Então pode ter baixa seletividade também nas reações. Então a produção natural celular, ela tem uma baixa seletividade, que é o contrário da enzimática, que é mais seletista. Então uma das vantagens da imobilização enzimática, né, mudando da celular para a enzimática, é a alta rapidez de produção e volumétrica. Então a produção é mais alta, né, mais rápida na verdade, porque é seletivo, e também há uma produção maior, é mais barato, né? E uma das desvantagens é a purificação dispendiosa, ou seja, sai mais caro, tem que readicionar mais catabolizador. Então quanto mais catabolizador, maior a produção. Não é reversível como a celular, que tem que esperar um tempo, então é mais barata, ela reproduz naturalmente. No caso da enzimática tem que adicionar, então sai mais caro, né? E a necessidade de regeneração do cofator, que é a ação do próprio, né? O outro não precisa,
né, a regeneração do cofator, e essa é a necessidade de regeneração, de adição do cofator. Então a pesquisa, né, a pesquisa em si da biocatalização ou é a busca por alternativas eficientes na produção de reações de interesse industrial. Tem estimulado, né, diversas pesquisas científicas com o intuito de encontrar novas enzimas ou novas formas de aproveitamento delas para a produção de combustível, alimento, cosméticos, né? Principalmente o mercado de cosméticos está desenvolvendo muito essa questão dos biocatabolizadores para a produção de produtos, né? O Brasil ele se destaca, né, no cenário mundial de pesquisa por sua grande biodiversidade, né, e aproveitamento do potencial de recursos naturais, né, atuantes na área da biotecnologia. Então, hoje o Brasil ele é pioneiro, né, em essa questão de pesquisas de biocatalisadores pela sua biodiversidade natural, né, nossa riqueza aí do nosso país. Então, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas, por exemplo, uma forma de fermentação, de biocatabolização natural é através de um mecanismo fóssil, que é de um combustível natural, a produção de um combustível natural, que é o esterco, por exemplo, de animais, né, em um lugar fechado. Há uma fermentação daquele esterco, as bactérias e as enzimas atuam naquela matéria orgânica, formando gás butano, e em cima disso aí há uma produção do gás e as pessoas reutilizam isso em fossas, em túneis lacrados, enfim, tem toda uma segurança para fazer isso, não é qualquer pessoa, não é qualquer ambiente fechado que pode fazer isso, e quando fala-se de combustão, há um perigo, né, relacionado a isso, então temos que ter cuidado. Aqui é só mais ou menos para relacionar um pouco e está colocando algum exemplo. Desenvolvimento de um biocatalisador, né, consiste em pesquisas e testes científicos das enzimas na formação de uma estrutura, né, na formação de sua estrutura proteica pela sequência, né, de aminoácidos e cadeias de peptídeos organizados tridimensionalmente, com a finalidade de obter o máximo de estabilidade possível para atingir as metas de produção dos produtos e do processo industrializado. Então, a biocatalisação, né, o desenvolvimento de pesquisa através dessas biopartículas, esses macro e micronutrientes, né, essa cadeia de parede proteica que faz com que protege esse substrato. Então as pesquisas são feitas em cima das enzimas e em cima dos produtos, né? Então esse mercado ele vem desenvolvendo muito para que facilita, né, a produção, e o mercado se desenvolveu cada vez mais, a industrialização principalmente. Produção. Nos últimos anos pode-se observar a grande produção de biocombustíveis por biocatalisadores, que se apresentou como uma alternativa para substituir aos combustíveis fósseis, em virtude dos graves problemas associados à emissão de gases poluentes. Como eu te falei antes, né, os biocatabolizadores estudados hoje é uma das maiores preocupações, né, relacionadas a essas pesquisas, é para não agredir o nosso meio ambiente, né? Os biocatalisadores estão presentes também há séculos na indústria, né, de alimentos, como fabricação de queijo, vinhos, iogurtes, né, cerveja, pães e outros, né? O uso de biocatabolizadores também são crescentes na indústria farmacêutica, de higiene, como na produção de detergente e outros produtos, né, do ramo. Então, esses biocatalisadores, gente, eles são de duas formas, né? Eles são imobilizados celularmente e são imobilizados através da enzima ativa em si. Cada um tem suas vantagens. As enzimas têm vantagem relacionada ao aumento da produção, né, e o volume pela ação seletiva, e os celulares já é um processo mais lento, né? Então há uma cadeia de pesquisa e desenvolvimento no país, né, para que descubram mais catabolizadores para o desenvolvimento industrial, né, e a preservação do meio ambiente. Então é mais ou menos isso, né? Lá no bate-papo, na formulação dos questionários, a gente vocês podem fazer perguntas relacionadas aos questionários, que a gente vai, de uma certa forma, agilizar a resposta o mais breve possível. Muito obrigado a todos
e me desculpem, né, em nome do grupo mais uma vez pela demora sobre o seminário.